E aí, arrombados, seus galados, meus abençoados! Neste episódio do Nerd Otário falaremos sobre os melhores jogos de Tokusatsu já idealizado para as plataformas de videogame. Você que é fã ou curioso das séries de heróis coloridos ou solitários que transformam-se e viram guerreiros com lindas armaduras e até robôs gigantes ou mechas, você não pode deixar de assistir a este vídeo. Endosso ainda mais o lembrete se você for fã dos games, aí é que o pau pode quebrar e tu não deve desmaiar. Tem jogo brasileiro na nossa lista que traz curiosidades de bastidores, viu, seu nerdola? Simbora que a peia vai comer! Meus lindinhos e lindinhas, primeiramente vamos mendigar o seu like e sua inscrição aqui no vídeo, combinado? Não esqueçam de compartilhar para sua gangue de amantes das séries clássicas da extinta Rede Manchete e fãs de games. O nosso primeiro título a trazer para esses homens é o Kamen Rider para PlayStation 1, jogo aos moldes do beat'em up que já falamos muito aqui no canal e que tem várias opções para você se divertir. Publicado pela Bandai e lançado em 1º de outubro de 1998, o jogo reúne os maiores vilões e toda a ambientação da primeira série do Kamen Rider, lançada lá no Japão no ano de 1971. Assim como o live action, a história mostra a ascensão de uma organização maligna conhecida como a Shocker e sua tentativa de criar guerreiros ciborgues para conquistar a Terra. No entanto, a lavagem cerebral falha em um sujeito e ele se liberta, dedicando sua vida a proteger o nosso planeta. E é daí que surge o Kamen Rider Shigo. O jogo permite você também usufruir a parte clássica do beat'em up, que é o modo história, com vários capangas da Shocker até chegar nos chefões. Caso queira algo mais Street Fighter ou Mortal Kombat, você pode ir na opção de lutar individualmente com cada chefão, sem necessidade de enfrentar os soldados de baixo escalão. O que mais gosto nesse game são as recompensas que vêm em forma de figurinhas. É isso mesmo, meus arrombadinhos. O jogo tem um álbum de figurinhas virtual que você vai completando ao longo das suas vitórias. Você também precisa de sorte para abrir os boosters com as figurinhas que você ainda não tem. Inclusive, há figurinhas raras e é uma pena que naquele tempo não havia como poder trocar esses cards virtuais com amigos. Essas figurinhas são imagens reais da série dos anos 70, trazendo várias curiosidades sobre a temporada que marcou para sempre como sendo a primeira dos heróis motoqueiros do Shotaro Ishinomori. Assim como o Kamen Rider 1 tem uma continuação aí desse game, que é o Kamen Rider V3, e que tem uma mecânica muito parecida desse jogo que já mencionei aqui. Realmente é o mesmo jogo, substituindo o personagem principal, monstro e as figurinhas do álbum, que aí realmente é da série do V3. Fora isso, mesma coisa. Enfim, vale super a pena conferir. O único ponto negativo, na minha opinião, é o idioma que só tem a opção para japonês. E isso, para quem quer entender as curiosidades que são descritas nas figurinhas, acabam atrapalhando a imersão. A não ser que você entenda japonês ou utilize o recurso de tradução do Google via foto. Sabendo desta informação, comecem pelo Kamen Rider 1. E se curtirem o jogo, vocês vão na continuação, que é o Kamen Rider V3 ou V3. E ambos os jogos citados têm a opção de jogar com 2 players. Então é diversão em dupla, meu jovencito! O nosso segundo título é um jogão do PS2, ideal para quem curte demais as franquias do estilo Metal Hero, aquela mesma que podemos classificar o Jaspion, Giban e Jirai como um de seus componentes. The Space Sheriff Spirits foi lançado no ano de 2006 e traz como protagonistas os 3 principais detetives espaciais dos Tokusatsu, que são o Gavan, Charivan e Shide, protagonistas que suas respectivas séries chegaram a ser transmitidas no Brasil lá na década de 80. O game é um beat'em up baseado na história real dos live actions, inclusive com os mesmos vilões ou pelo menos os principais. Uma bela dica para quem quer ficar imerso na história dos Tokusatsu e conhecer ainda mais a história individual de cada herói. Publicado pela Bandai, traz como enredo baseado em episódios específicos das séries originais dos personagens já citados, e são vários os modos de jogo que é permitido para o player ou players. Sim, meus queridinhos, pois dá para você jogar de 2. Cada vez que você conclui algum modo, você desbloqueia personagens
personagens e até cenas originais das séries. Dentre vários modos, há um chamado Sobrevivência, no qual o player tem que enfrentar 999 vilões, sem nenhuma ajuda para recuperar a vida ou para aumentar o dano do seu golpe, por exemplo. É tudo na raça, meu irmão. E a premiação, caso você consiga este feito, você desbloqueia vídeos exclusivos das séries dos detetives espaciais. O jogo é muito bem feito, com dublagem original, e para o hardware do PlayStation 2, os gráficos são sensacionais. Confiram! Falamos aqui de jogos que são 100% baseados nas séries Tokusatsu, contudo com o player controlando o protagonista dessas séries. Mas vem cá, você já pensou se houvesse um game que você na verdade tá na pele do cara que tá lá embaixo do ser humano, que tá vendo toda aquela destruição, tá no meio, né, da luta dos monstros gigantes, é prédio caindo, é casa desabando? Pois é, aqui a gente vai trazer uma dica de jogo que vale muito a pena se você gosta desse tema. Kyoitochi, ou também conhecido como City Shrouded in Shadow, Cidade Envolta em Chamas, traduzido para português, é um RPG lançado para a plataforma de PlayStation 4, também publicado pela Bandai no ano de 2017, e traz em seu enredo vários personagens ao longo de sua história, que são o Godzilla, Ultraman, personagens do anime Evangelion e mais uma ruma de outros personagens clássicos da cultura pop japonesa e que habitam esse universo de monstros gigantes e mechas. O game faz com que o jogador assuma o papel de um civil na cidade fictícia de Ichi e pode ser jogado do ponto de vista de primeira ou terceira pessoa. O jogo apresenta opções de ação e diálogo que raramente afetam a história do jogo. Em vez disso, determinam principalmente como o personagem se comporta e interage com os outros. O jogo consiste em 17 fases, pelas quais o personagem do jogador e seus aliados devem progredir, evitando perigos como o ataque de criaturas gigantes, um grupo de assassinos e yakuza, os últimos dos quais não estão diretamente presentes em todos os níveis. Algumas fases permitem que o jogador controle veículos, incluindo carros e motocicletas. Ao longo dos diferentes níveis, pontos de salvamento estão disponíveis, permitindo também ao jogador restabelecer sua vida automaticamente. Ao final de cada fase, uma visão geral do nível é apresentada em forma de jornal, onde o jogador pode adquirir itens de vestuário com a moeda arrecadada ao longo de cada fase do jogo. Infelizmente, o único idioma disponível no game é o japonês. Você consegue encontrar na PlayStation Store, porém só na língua dos japas, meus lindinhos. E por falar em monstros gigantes e Ultraman, vamos agora falar de uma franquia de games que fazem bastante sucesso lá nas terras do Sol Nascente, mas que infelizmente poucas pessoas conhecem estes jogos aqui para as bandas do ocidente, e é Ultraman Fighting Evolution. Neste episódio falaremos do terceiro título, beleza? Que foi o que joguei e que também pelas minhas pesquisas é o mais completo. São 4 jogos dessa franquia aí, a gente vai estar falando aqui do 3. É um game para PlayStation 2 e narrado pelo Yuji Maki, ou Maki, que também atuou como dublador de Ultraman Tiga. Desenvolvido e publicado pela Banpresto, o jogo possui vários modos e todos eles com muita porrada para você meter aí nos monstros. Algum desses modos que destaco aqui é o modo Ultra, ou também conhecido como modo História, em que o player luta contra vários guerreiros ultras em histórias idênticas aos episódios dos programas de TVs e filmes. Neste modo, você encontrará alguns Ultramans clássicos como o Dina, Ultra Seven, o Ace, o Taro, o Leo, o Tiga e mais outras porradas de ultras. Começando o modo de jogo com o primeiro Ultraman, logicamente, né? Você vai começar a história desde o princípio, que é com o primeiro Ultraman. O jogo conta também com o modo batalha, para você dar porrada só de brinks contra o computador ou contra outro parceiro teu. E para quem entende de japonês ou faz aquela maracutaia que já citei aqui no vídeo e utilizar o Google Tradutor, temos o modo visualização, que tem como característica a visualização de informações sobre qualquer ultra, mecha ou monstro que aparece no jogo. Então fica a dica para você que é amante ou um curioso sobre as séries do Ultraman. Um dos jogos que chamaram bastante atenção no ano de 2019, quando foi lançado para diversas plataformas, o Chroma Squad traz 5 dublês de seriados Sentais em uma mecânica de RPG tático para o player controlar. Os modos aí de Final Fantasy Tactics,
ou para a galera old school, o Shining Force. Resolvi trazer aqui para o nosso episódio o Chrome Squad. Ele se difere, além de mecanicamente, a forma que foi produzido. Primeiro, pois ele é um game brasileiro, e segundo, por conta do enredo que não está trazendo heróis em si, mas sim a vida dos dublês desses seriados. Os dublês, cansados do antigo diretor, partem e começam a criar suas próprias histórias e narrativas. Assim começam a transmitir os episódios e ganhar dinheiro para investir mais em equipamentos e cenários. Como já dito aqui, o game é um RPG no estilo tático, onde cada fase é um capítulo a ser transmitido, e ao conseguir audiência, você ganha fãs e dinheiro para melhorar o estúdio e as campanhas de marketing. Alguns pontos relevantes que vai lhe deixar cada vez mais imerso no game começa pelo áudio. O som, assim como os seriados de TV, são épicos, músicas de fácil memorização. Logo na abertura, existe uma música cantada em japonês e traz toda aquela sensação de volta de quem assistiu os Tokusatsu na rede Manchete. São vários os efeitos sonoros, inclusive quando os dublês vão morfar, digamos assim, para trazer um pouco mais referência dos Power Rangers, ao vestir as armaduras, a música lembra demais os efeitos sonoros de Changeman. São várias as referências, não só aos Tokusatsu, mas como algumas séries que fizeram bastante sucesso nos anos 80 e 90 aqui no Brasil. Confere que vale muito a pena. Meus arrombadinhos, comentem aqui qual o jogo que mais te chamou a atenção dessa nossa lista. E também compartilha aí o vídeo e sua sugestão de game para a galera conhecer, que seja desse universo aí dos heróis japoneses live action. Não esqueçam de deixar o gostei aqui no vídeo. Seguir o Nerd Otário nas outras redes sociais como Instagram e TikTok, tá bom? O arroba vai estar passando aqui embaixo, no card aqui embaixo. Além de também dar uma compartilhada para seus amigos, se inscrever aqui em nosso canal. Afinal, será através de sua inscrição e dos seus amigos e do nosso engajamento como um todo que fará cada vez mais o nosso canal crescer. Fechado, meus bebezões? A nossa ideia é trazer todo e qualquer assunto da cultura pop aqui para as telas do YouTube. Confiram nossos outros vídeos que deixaremos aqui do lado, que eu não sei onde vai ficar. São vários e vários materiais que vão agregar cada vez mais e ensinar suas curiosidades sobre animes, games e bandas que marcaram a época. Até o nosso próximo episódio. Valeu, seus folotes!